Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a festa à memória de São Policarpo, bispo e mártir. Este santo lutou até a morte pela lei de seu Deus e não temeu as ameaças dos ímpios, pois se apoiava numa rocha inabalável. Policarpo, discípulo direto do apóstolo João, nasceu no ano 69, na atual Turquia, como bispo de Esmirna, Ásia Menor, onde ficava justamente Esmirna, hoje é Ásia Menor. Segundo relata Eusébio de Cesareia, ele enviou cartas às igrejas vizinhas para confirmá-las e também estimulá-los justamente os irmãos cristãos a permanecerem firmes na fé. Sofreu martírio em Roma no ano 155. A seu exemplo, renovemos, portanto, nossa fé e disposição para dar testemunho de Jesus Cristo, a exemplo de São Policarpo, que morreu martirizado a fio de espada. E vamos hoje celebrar a memória deste santo, pedindo a sua intercessão nas nossas vidas hoje. São Policarpo, bispo e mártir, rogai por nós. E vamos assim fazer o nosso ato de amor, juntamente com o nosso ato de entrega a Deus. Faça-se em mim segundo a tua vontade. É o melhor gesto de amor a Deus, é pedir que sua vontade se realize em nós, seja qual for a vontade de Deus. Vamos abraçar sua vontade com amor. Façamos o ato de amor a Deus, assim também lembrando que amar a Deus significa amá-lo na pessoa do nosso irmão. Esse é o amor concreto. O amor verdadeiro é aquele que justamente não julga, não condena seus irmãos. Por isso, vamos assim professar o nosso amor a Deus. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Vamos, neste momento, fazer o nosso ato de contrição. Pedir perdão a Deus significa também dar ao próximo aquilo que eu quero de Deus. Se eu quero de Deus o perdão, eu vou olhar para aquele que está próximo de mim, que me ofendeu, e dizer para este meu irmão, você errou assim como eu errei diante de Deus. Você tem direito de errar e de se consertar diante de Deus, assim como eu tenho direito de me consertar diante de Deus. Eu te dou meu perdão também, aceito o teu pedido de perdão. Se o irmão não pediu perdão, vamos perdoar dentro do nosso coração, dizendo para Deus: Senhor, eu perdoo de todo o meu coração aquele meu irmão que me ofendeu. Por isso, vamos fazer essa limpeza do nosso coração, dos atos que pecamos e dos atos que também o outro pecou em relação a nós, tirando todo o ressentimento, toda a mágoa do nosso coração. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura. Leitura da carta de São Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Caríssimos, e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e ganhando dinheiro. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passar de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vós vos gloriar de vossas fanfarronadas? Ora, toda a arrogância desse tipo é um mal. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 48. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reze comigo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ouvi isto, povos todos do universo. Muita atenção, ó habitantes deste mundo. Poderosos e humildes, escutai-me. Ricos e pobres, todos juntos, sede atentos. Reze comigo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Reze comigo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir, nem dá ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Reze comigo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Morrem os sábios e os ricos igualmente. Morrem os loucos e também os insensatos. E deixam tudo o que possuem aos estranhos. Reze comigo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 40. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois
falar mal de mim? Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje nós celebramos, portanto, a festa de São Policarpo, bispo e mártir, que nasceu na Turquia no ano 69, de pais cristãos, de uma família boa, rica, aprendeu dos apóstolos os ensinamentos de Cristo, tornando-se discípulo de João, aquele João que seguia Jesus, aquele mesmo João que esteve com Cristo em toda a sua vida, até no momento da sua morte. E Policarpo foi discípulo deste discípulo também de Jesus Cristo, João. E discípulo direto do apóstolo João, aprendeu muitas coisas, certamente, como bispo de Esmirna, na atual Turquia. Segundo relata Eusébio de Cesareia, ele enviou cartas às igrejas vizinhas para confirmá-las e também para alguns irmãos para repreendê-los ou para estimulá-los na fé. Também Santo Irineu, seu aluno e mais tarde bispo de Lyon, ele também escreveu acerca de Policarpo. E vai escrever que Policarpo não foi somente educado pelos apóstolos, como também conviveu com muitos deles, com muitos deles que viram o Senhor. Durante o seu longo episcopado, Policarpo distinguiu-se pelo zelo em conservar fielmente a doutrina dos apóstolos, ao difundir o evangelho entre os pagãos e em combater as heresias. Irineu o define como pregador paciente, amável. Se destacava por sua grande solicitude pelas viúvas, pelos pobres necessitados e pelos escravos. Em 107, Policarpo acolhe em Esmirna Inácio de Antioquia, o Santo Inácio, que estava de passagem sob escolta, preso, em direção a Roma para ser julgado e mais tarde condenado à morte também. Mas neste período também um grande santo como Santo Inácio esteve lá junto com Policarpo e também escreveu cartas para deixar para Policarpo distribuir às comunidades. Policarpo também escreveu a Epístola aos Filipenses, epístola bastante conhecida por sua importância histórica, que chega aos nossos conhecimentos, nossos dias. Inclusive, dessa epístola são extraídos os dogmas sobre o credo, por exemplo. Por volta do final de 154, Policarpo parte para Roma como representante dos cristãos na Ásia Menor para tratar sobre diversas questões e principalmente sobre a questão litúrgica da data comemorativa da Páscoa, que era em tempos diferentes na Ásia e no Ocidente. Ele queria a unidade da igreja, lutou pela unidade da igreja. Embora não conseguisse conciliar as datas, mas ele tentou lutar, brigar pela unidade no tempo do Papa Aniceto. Trabalhou pelas boas relações entre as igrejas da Ásia e de Roma. E sob o imperador Antônio Pio, desencadeiam perseguições também em Esmirna, que se desencadearam de forma muito violenta, muitas mortes de cristãos. Policarpo foi preso também. Os atos de seu martírio narram que no momento em que ele foi levado diante do procônsul, o procônsul, procurou persuadi-lo a renegar sua fé, dizendo: pensa na tua idade, muda de pensamento, jura e eu te liberto, amaldiçoe Cristo. E Policarpo respondeu: pois bem, é por isso mesmo, tenho 86 anos que eu o sirvo
e ele não me fez mal algum. Como poderia então eu blasfemar contra meu rei e meu salvador? Ouçam claramente, disse ele, eu sou cristão. Então foi condenado à morte, foi decidido que seria queimado, porém algo aconteceu. Seu corpo não se queimou, permaneceu ileso. Então foi morto a fio de espada. Só depois que seu corpo foi queimado, e quando seu corpo foi queimado depois de morto, cheirava o seu corpo pão, um outro fator também, para justamente marcar a vida de um santo. Sofreu martírio em Roma no ano 155. A seu exemplo, renovemos, portanto, nossa fé e disposição para darmos também testemunho de Jesus Cristo como Deus São Policarpo, bispo e mártir. Que ele rogue por nós para sermos autênticos no nosso chamado, verdadeiros, a ponto de dar o nosso sim incondicional a Cristo como ele deu. E a primeira leitura, a leitura da carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17, Tiago vai fazer uma exortação muito importante no que diz respeito, no versículo 13, quando ele vai dizer, quando muitos pensam em fazer aquela programação da sua vida sem pensar na vontade de Deus. Muitos dizem assim, como ele diz, iremos à cidade, passaremos ali um ano negociando e ganhando dinheiro. Não é assim que muita gente pensa, em ganhar dinheiro? No entanto, como ele vai dizer, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. E isso vem dizer aquilo que nós, logo no início da nossa oração, dissemos. Vamos pedir para que a vontade de Deus se realize em nós. Isso sim é uma oração que agrada a Deus e é um ato de amor a Deus, buscar realizar a vontade dele em nós, na nossa vida. Mas, como ele diz, não passais de uma neblina que se vê por um instante e logo desaparece. A nossa vida, na verdade, ela não nos pertence. Nós somos pertenças do Senhor. E nós estamos aqui de dia. Muitos irão partir ainda hoje à noite. E muitos desses podem ser um de nós, porque a nossa vida, nós não administramos os dias. Os dias são contados pelo Senhor. Por isso, não façamos planos. Tem gente amontoando dinheiro, fazendo planos de casas, fazendo planos de fazendas, mas esquece que a sua vida pode partir a qualquer momento. Por isso, como diz São Tiago, em vez de dizer, se o Senhor quiser, aí sim, se estiver vivo, farei isto ou aquilo, mas não se gloriar, como ele diz, das vossas fanfarronadas, porque isso é arrogância, achar que seus dias pertencem a si e que posso fazer da minha vida o que eu quiser. Quem sabe fazer o bem e não faz, incorre em pecado, como diz Tiago, e será julgado justamente por isso, por passar a sua vida sem administrar o bem, que é o mais importante, para ganhar a sua salvação. E o Salmo responsorial, Salmo 48, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que são justamente, como assim dizer, porque nós vamos temer os dias maus. Por que temer os dias maus? Tem pessoas que se programam para amanhã não passar fome, com medo de passar miséria. Tem pessoas que se apegam tanto à riqueza com medo de amanhã ficar pobre, para o vizinho não olhar para ela e dizer assim, ele ficou pobre. Tem medo. Por que temer? Os que confiam nas riquezas. Por que temer? Porque muitos se gloriam na abundância de seus bens, mas os pobres de espírito se gloriam na abundância da riqueza divina, como São Policarpo, por exemplo, que herdou a vida eterna. Lá sim ele conhece a verdadeira riqueza. E ele sabe que muitos aqui, como nós, muitos outros, estão a lutar por uma riqueza que perece. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, como diz justamente no Salmo.
Quantos ricos e milionários morreram? Eles conseguiram poupar suas vidas porque tinham dinheiro? Porque a Deus ninguém pode pagar os dias de suas vidas. A riqueza não dá ao homem a garantia de uma vida sem limites, uma vida longa. Porque todos perecerão, todos são imortais, passarão, perecerão. Felizes os humildes de espírito, nós cantamos. Felizes os pobres de espírito, porque a pobreza de espírito é isso, é enxergar a maior riqueza que é invisível aos olhos do mundo. Também aqueles que se gloriam de ser sábios nos seus diplomas, isso não vai levar a nada também. Assim como eles, os sábios e os ricos, igualmente vão morrer. Assim também, aqueles que, não tendo sabedoria, os loucos e insensatos, deixarão de existir também, passarão. Mas felizes os humildes, como nós cantamos, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Peçamos que Deus nos dê a pobreza de espírito, de não fazer nenhum planejamento para este mundo que não nos pertence. Tudo aqui é passageiro. Quantos e quantos que se destacaram neste mundo estão com seus túmulos iguais a do pobrezinho lá. Estão no mesmo cemitério. De que adiantou toda a sabedoria adquirida para este mundo, toda a inteligência, todos os diplomas e todas as riquezas? E no Evangelho de hoje, Marcos 9, 38 a 40, temos aí uma atitude impensada dos discípulos de Jesus, especialmente de João, que vai proibir alguém de fazer o bem, que estava expulsando demônios. O próprio João vai dizer a Jesus que linda atitude de João, porque João, ele agiu corretamente, ele não proibiu e guardou para si, ele foi lá contar para Jesus, para saber se isso estava correto. No versículo 38 ele vai dizer: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. E o mestre vai responder com uma frase que é justamente a expressão de tolerância cristã que devemos ter. Jesus vai dizer: não o proibais, pois quem não é contra nós é a nosso favor. Isso se chama laço de unidade. Não devemos atacar o discípulo, o apóstolo, porque pertence a outra religião. Vamos nos unir, vamos permanecer unidos. Se está com Cristo, é porque Ele é um dos nossos. E muitos que parecem ser dos nossos não são, como diz aquela canção. Muitos que parecem estar do lado de cá, não estão do lado de lá. Como Judas, por exemplo, parecia ser um dos 12 e não era, não é verdade? Quem não está contra nós, como Jesus Cristo vai falar, está a nosso favor. Quem faz o bem em nome de Jesus, mesmo não fazendo parte do seu grupo, também é discípulo dele. Vamos evitar a polarização que gera divisão e que vai nortear esse nosso convívio tão lindo e fraterno. Vamos chamar de irmãos aqueles que são de outras religiões. Não vamos nós atacá-los, nem quem está do lado de lá atacar nós. Vamos buscar todo o efeito da graça divina para nos unirmos. Todo bem feito em favor de alguém é bem-vindo, disse Jesus. Venha de onde vier e de quem quer que seja. O nome de Jesus não é monopólio de uma igreja, de uma religião, de uma comunidade, de um grupo. De fato, nós vemos muitas pessoas de fato fazendo bem, independentemente de pertencer a uma religião, a um credo ou uma instituição religiosa. Quantos e quantos, até pessoas que disseram-se ateus, fizeram bem, foram íntegros, praticaram o bem. Sabemos que Deus age assim, livremente, respeitando justamente o livre-arbítrio de cada um, respeitando toda a realidade humana. Ele quer também que nós assim
nós agimos também. Deveríamos, assim, hoje nos espelhar nessa mensagem de Cristo, de praticar o bem e nos unir àqueles que fazem o bem e não nos separar por qualquer que seja o motivo, religião, credo, cor, cultura, não importa. Vamos nos alegrar ao ver o outro fazendo o melhor e quer fazer o bem. Quem impede o outro de fazer o bem está agindo contra Cristo, está agindo contra a unidade. Quem faz o bem é parceiro do projeto de Jesus, parceiro do projeto de amor, de paz, de justiça e solidariedade. Ó Jesus, sumo bem, esclarece aos discípulos que quem faz o bem em teu nome não deve ser proibido de fazê-lo. Quem faz o bem também trabalha em prol do teu projeto. Teu nome não é monopólio de um grupo. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer o trabalho de quem executa-o em favor do bem. Ajuda-nos, ó Cristo, na missão de trabalhar pela unidade. Fortalecei-nos na união contigo, ó bom mestre e pastor. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abre e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar o link aqui embaixo. Você vai rezar, clicar em rezar conosco e compartilhar também para que outros irmãos venham rezar conosco. Porque se quem reza se salva, você carimba conosco justamente o passaporte para a sua salvação, rezando conosco todos os dias, porque nós, logo no início da nossa oração, já rezamos uma oração ditada por Jesus, numa de suas lindas aparições, suplicando pela nossa salvação. Quantas pessoas pedem por tudo, mas esquecem de pedir pela salvação? Nossa oração já começa rezando pela nossa salvação. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like. Inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. São Policarpio, bispo de Esmirna e Marte, rogai por nós. Ó Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus. Amém.